O seu cérebro, ele produz mais de 70 mil pensamentos por dia. E a maioria desses pensamentos você não escolheu ter. E o problema real é que você acredita nesses pensamentos, se tornando refém da sua própria mente. E aqui nesse vídeo eu quero te mostrar como se libertar de uma vez por todas desses pensamentos indesejados. Eu sou Thiago Santoli, eu sou terapeuta, pós-graduado em Neurociência do Comportamento e Neuropsicologia. E nesse canal eu te ensino como mudar o que você pensa, sente e faz. E a aprender o que muitas pessoas demoram anos de terapia para descobrir. E hoje o tema que eu escolhi para falar com você é sobre algo que chega com muita frequência aqui na clínica, que são pessoas dizendo e reclamando que pensam demais. Mas como eu disse no começo do vídeo, um ser humano pensa 70 mil vezes por dia. Ou seja, todos nós, eu e você que está assistindo, pensamos demais mesmo. O problema não está aí em pensar demais. O problema está em pensar errado. O que determina se o pensamento é errado? Ou você está pensando muito negativo, ou você fica ruminando informações nos seus pensamentos, e isso faz com que você gaste muita energia com o pensar e automaticamente não tenha energia para agir, ou, o que é pior, você acredita em tudo que você pensa. Portanto, você acredita que você é aquilo que você pensa. E muitas linhas filosóficas, como o budismo e o estoicismo, dizem que a verdadeira liberdade está quando você aprende a se distanciar dos seus pensamentos. Quando você entende que você não é o que pensa, e sim um observador daquilo que pensa. E é isso que vai te trazer a liberdade real. Sêneca, por exemplo, dizia que nós sofremos mais nos nossos pensamentos do que na realidade. E eu concordo. A realidade em si, ela não tem sofrimento. O sofrimento, ele parte da interpretação que eu faço sobre a realidade. E muitas vezes por não aceitá-la. Então eu fico no pensamento querendo alterar algo que não tem como ser alterado. Já pela neurociência, existem dois tipos de processos de pensamento: o processo associado e o processo dissociado. O processo associado é aquele processo onde você se vê dentro da história. Ou seja, um pensamento associado é aquele pensamento onde você acredita que ele está acontecendo novamente. Já um pensamento dissociado é quando você está fora da história, que para a filosofia é a mesma coisa de quando você fala que você é o observador do pensamento. Basicamente é a mesma coisa. Qual é a diferença no seu cérebro entre um pensamento associado, que você está dentro, e um pensamento dissociado, que é quando você está fora? No pensamento associado, você ativa no seu cérebro principalmente a amígdala cerebral, que é uma região mais emocional, e também o córtex cingulado anterior, que é responsável pela regulação de atenção e medo. Ou seja, toda vez que você está dentro de uma história, você sente mais, você se envolve mais emocionalmente. E quando você está fora, no seu cérebro, é o córtex pré-frontal que é mais ativado. E ali no córtex pré-frontal é uma região mais responsável por autoconsciência e pela razão, e principalmente por controle executivo. Ou seja, quando você está fora de alguma história, você consegue agir de uma maneira mais racional. Vou dar um exemplo prático do dia a dia. Alguém vem te pedir um conselho. Você não está envolvido naquela história. Você é muito bom para dar conselho para as outras pessoas, não é? Por quê? Porque nesse momento você está dissociado. Como você não está envolvido com a história, você age pelo córtex pré-frontal. Então, de uma maneira mais racional, de uma maneira mais executiva e com consciência sobre o que está acontecendo. Só que aí a pessoa vai lá, faz, tem o resultado dela e você pensa, por que eu não faço a mesma coisa? Porque quando é com você, você se associa. E aí o que vai acontecer? O seu cérebro vai agir lá na amígdala, ou seja, pela emoção. Essa é a grande diferença. Quando você está associado a uma história, você age emocionalmente. Quando você está dissociado, você se distancia, como diria o pensamento filosófico, você se torna o observador e ali você age pela razão. Ou seja, qual seria a solução? Aprender a dissociar dos meus pensamentos. Mas não é isso que acontece com a maioria das pessoas. As pessoas chegam aqui na terapia muito associadas a tudo que pensa. Ah, Thiago, mas eu penso assim.
Ah, mas a minha cabeça é desse jeito. Ah, mas é assim que aconteceu. E quando você faz isso, você está vivendo e revivendo todos os dias, que é o que eu falei no começo do vídeo, de uma forma ruminante. Você fica ruminando aquela informação. E como você está associada a ela, você vai acumulando experiências emocionais negativas. E o resultado, você não consegue resolver. Agora, quando você aprende a olhar de fora, você começa a agir de uma maneira mais racional. E aí você tem a verdadeira liberdade da escolha. Eu costumo dizer, usando uma metáfora, tá? Que inclusive, se você quiser usar essa metáfora, ela pode te trazer muito resultado nos seus pensamentos. Então, se os seus pensamentos te atrapalham em algum momento, usar essa metáfora pode te ajudar demais. Pense comigo. Imagine um rio. Esse rio ele é poluído num dia muito frio, com uma água muito gelada, muita poluição mesmo, e ainda está cheio de jacarés. Você entraria nesse rio? Provavelmente você respondeu que não entraria, né? Afinal, esse rio é perigoso, ele é sujo, ele é poluído, não tem nada de agradável, então você não entraria. Mas agora imagine a seguinte situação. Tem um rio com uma água limpa, uma água calma, ele tem um barranquinho ainda para você descer, super seguro, ele não tem bicho nenhum, não tem jacaré e a água muito agradável, num dia muito quente, tudo maravilhoso. Nesse rio você entraria? Provavelmente, sim, nesse rio você entraria. Por quê? Porque esse rio é agradável, esse rio é confortável, esse rio não oferece perigo. Então vamos fazer o seguinte, substitua a palavra rio por pensamento. A partir de hoje, você não vai brigar com seus pensamentos, tá? Porque brigar com os pensamentos é como se você brigasse com um jacaré todos os dias. Brigar com os pensamentos é como se você mergulhasse no rio poluído e quisesse sair com saúde de lá. Isso não vai acontecer. Então, ao invés de brigar, você não vai entrar nesse rio, ou seja, você não vai entrar nesse pensamento. Então, quando vier um pensamento, seja qualquer um que for, você imagine, opa, esse pensamento não sou eu. Esse pensamento é um rio poluído, um rio ruim, um rio cheio de perigo. Mas eu vou olhar para ele aqui de fora. E é importante olhar para ele. Por quê? Porque se você se distrai, o jacaré pode sair e te pegar. Então, não estou falando para você também ignorar os seus pensamentos. Eu estou falando para você olhar para os seus pensamentos, se prevenir sobre os seus pensamentos, mas agora como se você fosse um observador daquele rio ou pensamento perigoso. Quando o pensamento estiver bom, aí você mergulha. Eu, Thiago, eu tenho uma técnica que eu uso muito, ela me ajuda para ter atitudes mais éticas, ela me ajuda em momentos que eu não estou achando soluções para os meus problemas, que é a técnica seguinte. Eu imagino que é como se eu fosse um drone, sobrevoando a minha própria vida. E eu olho a minha vida de fora, ali de cima. Então, você que vai passar por alguma situação ou está acontecendo alguma coisa e você não está conseguindo, por quê? Porque está associado, envolvido emocionalmente com isso, o que você vai fazer? Você vai imaginar que você está sobrevoando e você está assistindo. E aí é para usar a imaginação mesmo, tá? E aí, quando você olha lá para baixo, percebe que eu estou olhando mesmo para baixo? E é isso que você vai fazer. Você vai falar, ó, eu estou ali, aquela pessoa está ali. Essa situação está acontecendo. Qual é a melhor atitude para aquele, tá vendo? Por que aquele personagem? Porque ao falar aquele, você está fora. Porque você fala, qual é a melhor atitude para que eu tome? Você já se associou à história. Então é aquele. Qual é a melhor atitude para que aquele personagem resolva a situação? Pode ter certeza que você vai aprender a ter racionalidade sobre suas atitudes. E é a melhor maneira de você sair de pensamentos que te levam ao sofrimento. Qualquer um deles. Pensou alguma coisa? Imagine que está fora. Pode ser com esse exercício que eu passei para você aqui, de imaginar que você é um helicóptero. Pode ser também que você imagine que, sei lá, você está sentado de frente para esse pensamento, então você imagina uma fumaça de pensamento aqui e conversa com essa fumaça, olhando para ela, mas olhando de fora, de uma forma mais racional, porque aí você não vai sentir os transtornos que esse pensamento anterior te trazia, porque você está olhando de fora, entendeu? Pode ser um helicóptero,
Pode ser que você imagine que a cena ali é um filme e você está assistindo sem se envolver com aquilo. Pode ser que você imagine, e isso ajuda muito também, que é um amigo e você está dando um conselho. Inclusive, alguma coisa que você está com dificuldade de tomar atitude, pense que se fosse um amigo meu, o que eu falaria para o meu amigo? Só de pensar assim, você já dissociou. Pode ter certeza que você vai ter uma resposta muito melhor do que a que você vem tendo. Essa é a dica desse vídeo de hoje. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse tema, pode deixar aqui nos comentários. Vai ser um prazer responder todas as suas dúvidas. Se tiver alguma sugestão de vídeo ou alguma coisa que está te incomodando e que você gostaria de aprender sobre autodesenvolvimento, é só colocar aqui. Não esquece de dar um like, compartilha com alguém que está sofrendo por causa dos seus pensamentos e vamos juntos montar uma comunidade de seres humanos mais humanos, conscientes, usando a ciência. Eu te espero no próximo vídeo, aproveita também e assiste os outros vídeos e a gente vai junto nesse caminho de liberdade emocional.